Eu gostaria de agradecer imensamente a presença do Dr. Samir Salmen aqui no nosso estúdio, ele que vai poder falar sobre um assunto muito interessante. Vai falar sobre a endoscopia, um exame que já é realizado há muitos anos e que cada vez mais tem se sofisticado, diagnosticado precocemente vários tipos de problema e tratado cada vez de uma maneira mais correta essas várias alterações que dá no nosso esôfago, estômago e, sem dúvida nenhuma, podendo tratar com muito mais precisão esses casos. Samir, muito obrigado pela presença e eu gostaria que você iniciasse o nosso Prevê Saúde de hoje explicando para o nosso telespectador o que é esse exame chamado endoscopia. Em primeiro lugar, obrigado, Zé, pelo convite, obrigado ao acesso à TV. Bom, a endoscopia digestiva é um exame realizado com um tubo flexível que tem um sistema de luz e ventilação. O aparelho ele exaspera ar, entra pela nossa boca e é feito para caminhar ao longo do esôfago, estômago, duodeno, ou seja, no nosso trato digestivo alto. Todas as doenças residentes nessa região, em tese, são passíveis de diagnóstico, porque esse aparelho tem uma alta resolução de imagem, ele vai insuflando o ar, ou seja, o nosso esôfago que normalmente fica fechado, ele vai abrindo, ficando pérvio, o estômago incha como se fosse um balão e o aparelho transmite por um cabo de fibra óptica para um sistema de imagem, capta esse sistema de imagem e muitas vezes ela é amplificada, cerca de 6 a 8 vezes. Tá. Esse exame de endoscopia no início era um exame bem diferente, pouquíssimos profissionais faziam. E hoje parece que popularizou dentro da especialidade gastro e realmente cada vez mais se lança a mão desse tipo de exame para diagnósticos e tratamentos. O exame endoscópico, José, começou, na realidade, com aparelhos rígidos. Eram tubos rígidos, não flexíveis. Imaginem... Você tinha que anestesiar a pessoa. Anestesiar e os riscos de você, como se você engolisse uma espada com um tubo, com um visor. E eles eram... A visualização era direta. Era pela lente do próprio aparelho. Não havia a transmissão para uma tela para você captar as imagens. E a evolução nos trouxe até os dias de hoje, com aparelhos com fibra ótica, com um sistema de alongamento, de distanciamento, aparelhos extremamente leves e muito flexíveis, ou seja, eles acompanham todas as curvaturas dos órgãos, tanto do esôfago como do estômago e do duodeno, praticamente deixando os riscos de um acidente, alguma coisa, mínimos os possíveis. A tecnologia avançou muito. Nós já estamos caminhando para a endoscopia pela robótica. Puxa. Já hoje em dia já se realiza endoscopia por robótica. Ô Samir, hoje a endoscopia está para o gastroenterologista, como a colonoscopia está para o ginecologista, ou seja, não dá para fazer uma consulta de ginecologia sem você fazer uma colonoscopia. Não dá para você mais fazer uma consulta de gastro sem usar ou sem lançar mão desse exame? Depende muito dos sintomas, né? A consulta com o gastroenterologista, o paciente vai em busca de um parecer. Então, diante das queixas dos pacientes, às vezes a endoscopia é desnecessária. Se você percebe que é um órgão maciço, um fígado, um pâncreas, uma vesícula biliar, baço, rins, os exames que buscam imagens de órgãos sólidos, maciços, como a ultrassonografia, como a tomografia, a ressonância magnética, são os mais indicados. Agora, os tubos que são perfundidos por ar, como esôfago, estômago, duodeno, o exame endoscópico se impõe. E aí, diante das queixas do paciente, você pode indicar ou não a realização dele. Normalmente, diante de queixas que envolvam dispepsia, azia, dor no andar superior do abdômen, sintomas recorrentes, né? O indivíduo que come pouco, come muito, não se sente saciado, ou que come pouco e se sente distendido, eructações frequentes, arrotos frequentes. Esses são sintomas que, de uma maneira global, levam o gastroenterologista, ou mesmo o clínico geral, na maioria das vezes, ou um gastrocirurgião,
indicarem a realização do exame de endoscopia digestiva alta. Mesmo que o indivíduo não tenha nenhum problema, o que você acha que seria razoável ele fazer a endoscopia de quanto em quanto tempo? Nós não temos a cultura no Brasil da realização do exame endoscópico como um exame de screening, como um exame de rastreamento ou de check-up. Não temos. Eu vivi uma experiência 30 anos atrás, quando se montou-se o gastrão na Unicamp e docentes, professores e técnicos vieram do Japão para montar os aparelhos e num dos jantares eles nos contaram que no Japão, isso há 25, 30 anos atrás, os indivíduos eram dispensados do trabalho num determinado período do dia, num determinado dia do semestre, e peruas com endoscópio encostavam nas ruas e o exame era feito de uma maneira coletiva e impositiva. Praticamente a população era obrigada a fazer. Por quê? Porque lá os índices de câncer de estômago, de úlceras, de refluxo são altíssimos na população, por várias tendências, sejam elas desde o genoma até os hábitos alimentares. No Brasil, nós não temos essa cultura. A endoscopia, até o presente momento, ela é restrita para quando o paciente informa ao médico os seus sintomas e ele entende que sim, com aqueles sintomas está indicada a realização do exame. Eu até faço essa pergunta, Samir, porque há tempos atrás, em bate-papo com um colega gastroenterologista, ele falou que o exame de colonoscopia, após os 50 anos, deve ser feito, se não tiver nada, a cada 5 anos. E na descoberta de um pólipo, a cada 3 anos. Na endoscopia, então, não existe esse tipo de orientação. É diferente, porque os cólons têm patologias ligadas ao genoma, à herança familiar, né? As doenças hereditárias dos cólons são muito mais frequentes que aquelas do esôfago e estômago. Então, quando se fala em intestino grosso, aí sim, exatamente como você está dizendo, muda-se o critério. Então, se você teve um câncer, um caso de neoplasia na família, em pai, mãe, num parente mais próximo, os pólipos, os chamados cólons de risco, passa-se a ser, depois de uma determinada idade, mais precisamente em torno de 50 a 55 anos, recomendável que a cada 2 anos você realize a colonoscopia, que é o exame do intestino grosso. Certo. Então, já para a endoscopia não existe esse mesmo tipo de preocupação. Esse exame de endoscopia, Samir, é realizado só em nível hospitalar ou é realizado no consultório? O indivíduo tem que tomar alguma anestesia para fazer? Como é isso? Ele tem condições de trabalhar o resto do dia? Por exemplo, faz o exame de manhã, à tarde dá para trabalhar? O exame de endoscopia digestivo, ele pode ser feito a nível ambulatorial e a nível hospitalar. Agora, uma coisa importante, tanto a nível ambulatorial quanto a nível hospitalar, devem ser centros altamente especializados e com suporte. Um exemplo que eu não me canso de dar, a Unimed em Bauru é um centro de referência para endoscopia no Brasil hoje. Nós temos unidades de endoscopia digestiva aqui no Centro de Diagnóstico da Unimed e temos a unidade de endoscopia dentro do hospital da Unimed. O sistema de endoscopia de dentro do hospital da Unimed é aquele feito para o atendimento dos casos de pacientes internados, de intercorrências, de urgências, mas lá também, José, se faz os exames dos pacientes idosos, aqueles cardiopatas, pneumopatas, pacientes com mais riscos para o procedimento pela proximidade que se tem com a UTI. Aqui no CDU, destarte ser um centro de referência ambulatorial, ele também é altamente qualificado. Ele é montado com todo um sistema de prevenção, de monitorização de oxigênio, monitorização cardiológica, monitorização de pulso, um sistema de reversão com medicação para o caso de alguma intercorrência, ou seja, é uma unidade altamente qualificada. Então, ambulatorialmente e do ponto de vista hospitalar, é onde se faz os exames, mas com retaguarda. Exames de endoscopia em consultórios médicos é uma coisa dispensável e perigosa. Certo. Quanto tempo demora um exame de endoscopia? É doloroso? Não é doloroso? O exame de endoscopia digestiva, ele demora o tempo proporcionalmente, inversamente proporcional à habilidade do endoscopista, às queixas e aos achados. O exame dura no máximo 20 minutos, mas pode durar 5 a 8.
Se você entra, introduz o aparelho e não tem achados endoscópicos patológicos, é um exame para ser feito de maneira extremamente rápida. Quando está na mão ainda de um endoscopista mais habilidoso, com mais quantificação de exames anteriormente feitos, seria extremamente rápido. A média do tempo de duração varia de 15 a 20 minutos. Não é um exame doloroso. Muito pelo contrário. O exame de endoscopia, ele é feito com o indivíduo em estado que a gente chama de hipnoanalgesia. Nós usamos sedativos, usamos hipnoanalgésicos e essas medicações provocam nos pacientes uma sensação de, eu diria, de hipnose. O indivíduo se mantém num padrão respiratório seguro, as drogas usadas hoje em dia, nada é impossível em medicina, mas elas praticamente não causam depressão respiratória. O indivíduo fica numa situação em que ele responde aos comandos do médico, mas logo depois do exame ocorre um fenômeno muito interessante, uma amnésia lacunar. O indivíduo, é comum, muito comum, ao findar o exame, você está entregando o aparelho para o enfermeiro e você volta para o indivíduo e ele pergunta para você, e aí, doutor? Foi aí que o exame acabou. Mas como acabou? O exame já acabou, nós já terminamos. Eles não têm a consciência de que o exame foi realizado. Existe algum preparo especial? Existem algumas pessoas, como você falou, os idosos, que têm que ter cuidados especiais? Algum medicamento que contraindica esse tipo de realização de exame? Em primeiro lugar, precisa ter uma indicação. O indivíduo, para chegar a um exame de endoscopia, algum médico qualificado deve ter solicitado, deve ter esse pedido. Segundo, preparo básico, não se toma nada e sim deixa-se de tomar. Ou seja, é um jejum, em média, de 6 a 8 horas, para que o trato digestivo alto fique limpo. Pacientes que são hipertensos, aqueles cardiopatas graves que precisam tomar logo cedo as suas medicações, há sim a tolerância de que eles tomem os remédios, mas com pouca quantidade de água. Já aqueles diabéticos que fazem uso de hipoglicemiantes, de insulina, como eles permanecerão um tempo longo em jejum, nunca é recomendável que eles se mediquem. Eles devem fazer o exame e, após o exame, serem alimentados, porque você sabe, Zé, depois do exame de endoscopia digestiva, cerca de 1 hora depois, você já pode comer o que quiser. Tem uma dieta de caráter geral, beber o que você quiser. Então, no caso dos diabéticos, após alimentados, eles já podem tomar a medicação. Um dado importante que nós endoscopistas sempre exigimos é a presença de um acompanhante maior de idade junto com o paciente examinado. Por quê? Em função dele ser submetido a uma hipnoanalgesia, no qual ele não vai lembrar do procedimento, ele não vai sentir nada, é muito comum esses indivíduos saírem do ambiente de endoscopia digestiva confusos. Então, não se pode dirigir, não se pode ir de carona de moto, tem que estar acompanhado de alguém que conduza essa pessoa até a casa, coloque-a para repousar pelo menos 1 a 2 horas e depois sim ela vai voltar às suas atividades normais. Certo. Crianças podem ser submetidas a esse tipo de exame? Podem, principalmente aquelas sapecas, né? Aquelas crianças que engolem tudo. Palito de dente. Nós temos casos na Unimed que eu brinco que no domingo que eu estou de plantão, eu estou esperando aquele capetinha vai engolir alguma coisa. Então nós já tiramos assim, desde caminhãozinhos, miniatura, até pedaços de alimentos grandes. Sim, as crianças podem fazer a endoscopia, principalmente nessas situações de urgência e emergência, mas podem e devem fazer os exames quando há uma indicação de que seja um exame eletivo, ou seja, não urgencial programado. Primeiro que os aparelhos são extremamente delicados e são aparelhos pediátricos. São aparelhos menos espessos que a carga de uma caneta Bic. Então não há problema em se realizar. As crianças são sedadas, são monitoradas com um anestesista do lado o tempo todo, ou seja, exames altamente seguros. Sabe, José? A complicação mais comum da endoscopia digestiva qual que é? Nossa. É uma flebite no lugar da injeção. Puxa. É possível que às vezes, todo mundo já tomou uma injeção, onde se aplica a injeção no braço, às vezes na mão, para que você faça o sedativo, aquela região pode ser hiperemiada, pode ficar inflamada. É a complicação mais comum registrada hoje em dia, tal o nível de segurança que o exame endoscópico alcançou. Bacana. Nós temos um exame, Samir, eu gostaria que então
o Fabiano soltasse lá o exame e você fosse comentando esse exame, até para que o nosso telespectador pudesse ter noção de como que é esse exame. Bom, nós estamos começando o exame aí pelo esôfago. Vocês podem ver que eu estou com o aparelho, não estou olhando para o paciente, sim para a tela. Nós estamos penetrando no esôfago e logo ao penetrar no esôfago eu estou apontando que na transição, aí, na mudança do esôfago para aquela válvula que vocês estão vendo ali, ó, vai abrir uma válvula como se fosse uma escotilha. Olha as úlceras, olha as petecas que eu estou apontando com o dedo. Isso já mostra que o ácido de dentro do estômago está voltando para o esôfago e lesando aquela região. Olha as lesões. Então já dá para dizer claramente que esse indivíduo tem uma esofagite de natureza erosiva, são erosões, e se isso está acontecendo, deve ter um refluxo. Agora nós vamos penetrar dentro do estômago, passamos pelo cárdia, pela escotilha, caímos dentro do estômago. Vejam a mudança na cor do revestimento do estômago. Ele é vermelho, amplo, largo, saímos do corpo, entramos no antro, uma outra, e também já podemos ver, ó, novas lesões no estômago, né? Essa escotilha que vocês estão vendo é a escotilha que eu vou penetrar nela, ó. É a escotilha pela qual você sai do estômago e cai na primeira porção do adenal. Olha ali a aorta batendo embaixo com o ramo arterial e em cima eu estou apontando com o dedo a papila que traz a bile lá do fígado para a hora que a comida passa aí, a bile é descarregada por aquela papila e começa o nosso processo digestório. Estou voltando. Estou vindo para dentro do estômago normalmente, olha o aparelho, é como se uma cobra virasse e a cabeça dela se autofilmasse. Pode ficar parado aí. Eu estou mostrando, fazendo uma manobra que chama retrovisão. Com ela nós estamos vendo o fundo do estômago e vendo a válvula, se ela é uma válvula continente e incontinente. Nesse caso, nós não temos a continuidade do vídeo, mas era uma válvula incontinente que comprovava que a paciente tinha uma hérnia de hiato com doença do refluxo gastroesofágico. Que bacana. Realmente é um exame que elucida toda e qualquer suspeita que você elabore numa anamnese e realmente é uma medicina armada fantástica, né, Samir? Sim. Você vai lá, consegue fazer uma biópsia, consegue fazer um diagnóstico por imagem preciso, sabe o melhor tratamento. Hoje tem uma bactéria, eu falo hoje, mas sempre existiu, mas que de uns 15, 20 anos para cá é que teve um pouco mais de cuidado até para o tratamento. Como que é essa bactéria? Importante que você colocou, desfazendo mitos, colher um fragmento do estômago para exame ou para pesquisa da bactéria, retirar um pólipo, retirar um tumor por via endoscópica, é absolutamente indolor. Claro que depois de um procedimento endoscópico, às vezes você tem um pouco de eructação, tem um pouco de irritação na garganta, porque a gente usa também um spray anestésico para anestesiar. O Helicobacter pylori é uma bactéria descoberta há 18, 20 e poucos anos atrás, que hoje ela coloniza metade da humanidade. 50% da população mundial é portadora dessa bactéria. E é a contaminação do trato digestivo mais frequente de longe. O Helicobacter pylori é uma bactéria, eu brinco com os companheiros dizendo o seguinte: o pessoal fica procurando vida extraterrestre e não sabe que às vezes nós temos aqui na Terra. Essa bactéria tem uma incrível capacidade de, quando ela entra no estômago, que é um pH ácido, pH em torno de 4, é uma das regiões mais ácidas do organismo, ela constrói um mecanismo de defesa do ácido clorídrico de dentro do estômago, como se fosse uma nuvem ao redor dela. E essa nuvem permite que ela ultrapasse a barreira de defesa do estômago, aquele muco, aquele leite que fica defendendo o estômago da penetração do ácido. Ela atravessa esse muco, vai para debaixo da mucosa, que é o tapete que recobre o estômago, ali ela se aninha e ali ela começa a produzir enzimas que vão destruindo os mecanismos de defesa naquela região, e por ali o ácido penetra. A presença da bactéria no nosso estômago, ela é assintomática. As pessoas que possuem Helicobacter pylori ou Campylobacter jejuni, que são outras variantes, ao total em torno de 6 ou 8, elas não necessariamente têm sintomas. Elas passam a ter sintomas quando a bactéria causa o dano na nossa mucosa, ou seja, ao propiciar que o ácido entre naquela região, nós podemos começar a ter gastrites, que são inflamações crônicas do estômago, nós podemos ter úlceras, que são buracos, pequenas escavações que formam o estômago e pode evoluir para hemorragia digestiva. Essas úlceras, dependendo da posição, podem evoluir para câncer, né?
E mais recentemente, a medicina descobriu que há uma associação extremamente séria entre essa bactéria e o linfoma tipo MALT. Eles começaram a descobrir, e interessante que as coisas de medicina acontecem, ao dar antibióticos para pacientes portadores de linfoma que tinham a bactéria pesquisada e positivada no seu estômago e havia melhora no linfoma, com amoxicilina, claritromicina ou metronidazol, que são antibióticos usados para combatê-la. Essa bactéria, ela é uma bactéria que ela é sinônimo de pobreza sanitária. Ela não é transmitida pela saliva. Muitos acham que o beijo transmite a bactéria, porque há pesquisas com dentistas que lidam com o aparelho bucal e eles não são contaminados. Ela pode ser transmitida pelo vômito, pelas fezes, mas principalmente ela pode vir por alimentos contaminados. Então, os fast foods com poucas ações de higiene são os maiores contaminadores de bactéria hoje em dia. E em países pobres, como o Brasil, onde o sistema epidemiológico e tratamento de água, você sabe, não é o mais eficiente possível, as crianças são as mais afetadas. E elas compõem hoje 80% dos contaminados com H. pylori. Os índices em países de primeiro mundo, em crianças, são baixíssimos. Por outro lado, o americano tem muito mais Helicobacter pylori nos adultos. Por quê? Pelo consumo de fast foods que eles têm. Ou seja, a bactéria não poupa crianças, não poupa adultos, não poupa velhos. Olha, é uma coisa muito importante isso que o Samir está dizendo, mesmo porque de 20 anos para cá se estuda essa bactéria, se trata e realmente consegue uma melhoria dos sintomas bastante importante dessas gastrites, destas úlceras, a partir do tratamento dessa bactéria. Samir, eu acho que nós falamos de uma maneira bem tranquila, bem clara para o nosso telespectador sobre o exame endoscopia e a importância desse exame. Eu gostaria que você deixasse uma mensagem para o nosso telespectador, principalmente aqueles que têm problemas de estômago, esôfago e precisam fazer esse exame. A endoscopia, a mensagem que eu deixo sobre endoscopista, eu trabalho com endoscopia já há 37 anos, é que os mitos e a cultura popular em torno do exame precisam ser desfeitos. É um exame, repito, absolutamente indolor, um exame tranquilo, um exame em que muitas vezes o paciente pede para a gente dar o remedinho que ele tomou lá para poder dormir em casa, os midazolans, etc. e tal. Então, diante dos sintomas, quando os médicos nos postos de saúde, os clínicos, o seu gastroenterologista ou qualquer outro profissional pedir o exame, faça. É um exame seguro, altamente diagnóstico e importante. Ele pode achar coisas que podem salvar a sua vida ali na frente, diante de um tumor que não foi visto e precocemente pode ser diagnosticado e hoje em dia até ressecado. Não? Sem dúvida nenhuma. Muitas vezes, através desse exame, você conseguir a cura desse tipo de problema. Se for um tumor pequeno, você tirando, você já consegue a cura. E as outras patologias, como as esofagites, esses problemas que você mesmo falou, de uma incontinência ou uma hérnia de hiato, né? Que antigamente também não se tratava e hoje trata-se de uma maneira bastante eficaz, segura e com um resultado fantástico, né, Samir? Bom, eu gostaria de agradecer a presença do Dr. Samir aqui no nosso estúdio. Fica aqui o convite para que o doutor volte outras vezes. Vamos falar de outros exames, outros tratamentos em gastroenterologia. E a vocês que nos assistiram, muito obrigado. Fica aqui também o convite para que na semana que vem estejamos juntos aqui para mais um Prevê Saúde. Tchau.